Olá, queridos, a paz do Senhor. Você já deve ter percebido que eu sou idoso, né? Já vou para 70 anos, se Deus permitir. E uma honra nós estarmos aqui nesse evento de louvor e adoração. E damos glórias a Deus. Amém? Quero te dizer também que geralmente quando eu termino de ministrar, o Espírito Santo sempre faz uma revolução no meio das pessoas. E eu tenho percebido que, assim como nos dias de Jesus, que os escribas e os religiosos da época não entenderam o novo de Deus, eu tenho percebido que, se nós não estivermos conectados com o céu, é possível que a gente perca o novo de Deus. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e saber que a igreja tem despertado na questão da oração e da intercessão. O ministério que o Senhor nos confiou tem aproximadamente 38 anos. Nós somos oriundos de uma igreja presbiteriana tradicional que experimentou um avivamento muito forte na época. E nós começamos esse ministério na nossa casa com 34 jovens inexperientes. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos não só no Brasil, mas entrando nas nações também. As coisas que eu vou compartilhar com você não é para mostrar que eu sou um super-homem, mas é só para desafiar você. Em vários lugares que eu vou ministrar, as pessoas chegam para mim, especialmente os jovens, e eles dizem: apóstolo, qual é o segredo? O segredo é oração, leitura da Bíblia e consagração pessoal. E desde que esse ministério que Deus nos confiou começou, nós oramos e oramos muito pelo ministério que Ele confiou e também pelas nações. Esse ano nós completamos 28 anos, ou melhor, o ano que vem, que a igreja faz 38 anos, nós completamos 28 anos que nós estamos jejuando 40 dias por um avivamento nacional e pela restauração, pela redenção da nação brasileira. Em 2014, a primeira vez que nós lavamos a bandeira brasileira por ordem do Senhor, 2 dias depois desencadeou-se a Operação Lava Jato no Brasil. De lá para cá, nós começamos a perceber que precisávamos perseverar em oração para que Deus continuasse a obra. Então, se você quiser saber dessa história mais em detalhes, é só entrar no site da igreja. Nos últimos 3 anos, nós resolvemos intensificar as nossas orações. E por quê? Porque nós começamos a perceber que a guerra na nossa nação é uma disputa de deuses. Como nos dias de Elias, Acabe e Jezabel. Quem é que vai reinar na nossa nação? Quem vai reinar na nossa nação? Jezabel, Acabe ou o Deus de Elias e os Elias de Deus? E nós começamos a perceber que é uma possibilidade dos Elias de Deus e o Deus de Elias ganharem essa batalha. Nesses últimos 3 anos, nós estamos em noite de glória. Toda sexta-feira, são 6 horas de intercessão. Eles estão intercedendo por nós, 6 horas de intercessão.
Assim como vocês, nós oramos 3 horas todos os dias. Pedro não orou 3 horas e negou Jesus 3 vezes. Então nós estamos orando 3 horas todos os dias. Às sextas-feiras nós oramos aproximadamente 10 horas às sextas-feiras, clamando a Deus com saudades da igreja de Atos. Nós queremos a igreja de Atos de volta. E nós estamos orando assim, para que Deus nos devolva a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja que ressuscitava mortos, que fazia os aleijados andarem, os cegos voltarem a ver. Aquela igreja poderosa que caía na graça do povo. E todas as vezes que eu leio o livro de Atos, eu fico mais apaixonado ainda e desejoso de que realmente o Espírito Santo sopre sobre nós. Nesses últimos 3 anos, só a nossa igreja na sede já contabilizou mais de 39.800 horas de intercessão. 39.800 horas de intercessão. Será que Deus vai nos responder? Será que Deus vai ouvir o nosso clamor? E eu sei que esse é um despertamento nacional. E tem centenas de pastores. Eu tenho ido a evento com 5.000, 10.000, 20.000 pessoas. Já fiz isso em Santarém várias vezes. Eu tenho uma bandeira brasileira de 7 metros. E tem um lava-jato que joga água lá na sua parede lá. E nós lavamos a bandeira brasileira, clamando: Senhor, lava a nossa nação. E eu sei que o Senhor já começou a fazer isso. Então, nós também trouxemos um vídeo para você assistir na abertura do jejum de 40 dias desse ano. Nós tivemos quase 56 igrejas orando conosco. E não sei se dá para passar. Dá para passar? Então assista esse vídeo aí. Acho que ele tem 3 ou 4 minutos.
Essa casta de demônios é expelida com jejum e oração. Amém, queridos? Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, Espírito Santo, esse é o seu tempo e a sua dispensação. Minhas mãos são tuas mãos são minhas mãos. Meus pés são teus pés são os meus pés. Meu coração é teu coração e o teu coração é meu coração. Minha mente é tua mente é a minha mente. Meu corpo é teu corpo é o meu corpo. Se o Senhor precisa de um corpo para se expressar, Senhor, eu ofereço o meu como sacrifício vivo e santo. Que o nome do Senhor Jesus, esse nome que está sobre todo nome, seja glorificado e exaltado nessa noite. E que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa igreja nesses dias, nós chamamos à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E declaramos essa igreja que tanto te ama, Senhor, abençoada em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero apresentar para você o pastor Adelso aí que me acompanha, um dos nossos pastores. Nós temos vários pastores. E também quero apresentar para você a minha família. A minha família é a minha credencial. Eu tenho um filho que já tem 40 anos. Ele ajuda o pastor Adelso na tesouraria da igreja. Chama Léo Vinícius. E ele é baterista do Ministério de Música. E ele também cuida dos jovens e adolescentes da igreja. Um profeta. A mesma unção que Deus colocou sobre a minha vida, colocou sobre a vida desse meu filho mais velho, que é o primogênito. E se você vê esse meu filho pregando, você vai ter a impressão que sou eu que estou ministrando. Porque os pais entesouram para os filhos. Deus é Deus de descendência. Então, aquilo que Deus colocou na minha vida, Ele tem derramado sobre a vida dos meus filhos também. O meu filho do meio, Tiago, ele é design, formado em arte, design. Ele é o líder do Ministério de Música da nossa igreja. E ele, assim como nós, ele descobriu como trazer a música da eternidade para a terra. E nós estamos gerando um material fonográfico só com canções produzidas no jejum de 40 dias. Aliás, a maioria das nossas músicas nos foram entregues depois da ministração da palavra. Deus deu na íntegra a letra e a música. Isso é muito lindo e é uma característica do nosso ministério. Então, eu ainda mandei um recado para o meu filho e disse: olha, eu queria tanto que você estivesse conosco aqui em Belo Horizonte. Ele disse: pai, eu estou orando para deixar de trabalhar para o faraó. Eu falei: estou certo que o Senhor vai te tirar da empresa para ficar em tempo integral. E tem uma filha também de 25 anos, Larissa. Ela está estudando medicina científica e ela também já está apaixonada pela obra de Deus. Há uns 3 anos atrás, ela dizia: pai, pastora não. E depois dela ir no encontro de filhos de pastores da Igreja da Paz, ela voltou com a cabeça totalmente mudada. E disse: pai, eu quero continuar a obra que Deus começou na vida de vocês. Então a Larissa é muito extrovertida, é uma filha muito linda, muito bacana, e ela veio 12 anos depois do meu segundo filho. Toda vez que eu apresentava uma menina, eu dizia: Jesus, me dá uma menina. Minha mulher ficava uma brasa. Eu dizia: Jesus, me dá uma menina. E até que Jesus me deu 12 anos depois, e nós nunca evitamos. Ela realmente veio do céu. Ela é especial, muito especial. Se tiver tempo, eu vou contar as guerras que eu tive com esses 3 filhos. Coisas assim sobrenaturais. O diabo quis matar os 3, mas Deus nos livrou de tudo isso.
Essa noite, sem querer te dar uma carteirada, né? Porque sabe aquela pessoa que de repente é disciplinada, ela puxa a carteira e fala assim, sabe com quem você está falando? Sabe? E aí ela impõe a sua autoridade, mas eu não quero impor a minha autoridade sobre vocês. É só uma história. Aliás, gente idosa tem muitas histórias. Depois de um ano que nós estávamos reunindo na minha casa, num bairro chamado Anchieta, e a minha casa era uma igreja, a sala, a cozinha, o banheiro, tudo era igreja. Um ano depois, não havia mais espaço para as pessoas. E nós então alugamos uma casa na estrada Padre José, na Vila da Penha, por isso que é Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha. Com o passar do tempo, a igreja cresceu muito, em quase 2 anos, e nós tivemos que alugar um galpão, quase desse tamanho aqui. Começamos esse ministério trabalhando em células, porque nós líamos os livros do Po Yong Cho, e nós trabalhávamos com célula há 38 anos atrás. Então, não é segredo. Eu e meu cunhado, o pastor Marco Antônio, que é o pastor da comunidade da Zona Sul, no Rio de Janeiro, nós fundamos a primeira comunidade aqui no Brasil. Isso há 38 anos atrás. E quando meu cunhado me chamou para ver esse galpão, eu falei, rapaz, olha, mas isso aqui é muito grande. A nossa igreja não cabe aqui, ela é tão pequenininha. Ele falou, pois é, mas se você não aprovar, nós não vamos entrar aqui. Falei, vamos orar um pouquinho. Aí nós começamos a orar e o Espírito Santo falou conosco que era aquele lugar. Então, era um pouquinho de gente aí na frente e aquele espaço enorme vazio. E a gente ali, clamando, orando, buscando a Deus. E quando nós estávamos nessa casa, antes de passar, apareceu lá um sujeito muito mal cheiroso, um mendigo, o cabelo dele todo encebado assim, ele cheirando mal, muito mal, muito mal. E quando ele entrou assim na igreja, a gente não sabia o que fazer. E quando ele levantava o braço assim, então era uma crise, porque muita gente caía por causa do cheiro da sovaqueira daquele rapaz. Mas ele cheirava muito mal, e até que ele recebeu Jesus. Recebeu Jesus e ele morava na rua, ele comia comida do lixo. Wilson Santos, o nome dele. Uns 3 meses depois, ele falou, olha, eu me converti, eu preciso morar em um lugar. Você converteu mesmo? Eu converti. Então você vai esperar mais um pouquinho. E uns 4 meses, e aí percebemos que ele converteu mesmo. E aí ele ficou morando dentro da igreja. Um dia ele nos chama e fala, olha, você sabe que eu gosto muito de música, eu fiz uma música. É mesmo, rapaz? Fiz uma música de louvor e de adoração. Rapaz, um ex-mendigo. Que música foi? Nosso Deus é soberano, Ele reina. Rapaz, essa música abriu as portas da igreja para quase 40 nações, uma igreja com uns 500 membros. Esse moço se tornou uma máquina de música. Também pudera. Naquela época a gente orava 8 horas por dia. Nós chegávamos na igreja às 5 horas da manhã e terminávamos a reunião de oração 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Era tanta unção sobre a igreja, que o Senhor ia dando uma música atrás da outra, uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. Eu perguntava isso, que música é essa? Todo mundo está cantando contigo? O Senhor me deu agora. Falei, Jesus, que coisa. Então, desde o início do nosso ministério, nós temos essa característica. E daí ele começou a compor várias músicas. Várias.
Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra, guerra que Cristo, nosso general. Golias, tu vens contra nós, com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti. E uma máquina de música. O primeiro LP que nós gravamos tinha 4 canções. E foi muito interessante, porque nós éramos uma revolução para a nossa época. Nós aqui, pela graça de Deus, lançamos isso que vocês têm hoje aqui, dança. Quando começamos a dançar, as igrejas disseram que nós éramos uma seita. Eles não aceitavam a gente, que era o novo de Deus. Eles diziam que nós éramos uma heresia. Nós evangelizávamos no cemitério, no meio de centro de macumba. Nós entrávamos em centro de macumba para acabar com a macumba. E quando nós entrávamos, os pais de santo, aliás, pais de santo somos nós, né? Dizia, tem alguma coisa aqui, porque não quer descer. E não vai descer mesmo, está tudo amarrado em nome de Jesus. Nós fomos a primeira igreja a ir para Copacabana, final do ano, para evangelizar. Milhares de pessoas nós evangelizávamos. Centenas de pessoas endemoniadas e a gente libertando na praia de Copacabana. Até que fizeram a lei contra a igreja e hoje a gente não pode mais ir para Copacabana. Mas aí, chegou uma família abençoada da nossa igreja. Ronaldo Barros, Sandra Barros e Aline Barros, 3 aninhos de idade. E a Aline, com 3 aninhos de idade, já cantava nos casamentos, nas festinhas. E o Senhor falou comigo. E eu tenho várias profecias que Deus nos deu, do que ela, em Deus, seria capaz de fazer, não só no Brasil, como nas nações. Tive a honra de ser pastor da Aline por 18 anos. Hoje ela está na igreja do meu cunhado, na Zona Sul, ela e Gilmar. Tive o prazer de fazer o casamento da Aline, com toda a corja da Rede Globo lá. Eu preguei sobre o arrebatamento da igreja, aquela globeleza com uma roupa transparente aparecendo na calcinha dela, com lágrima nos olhos. O Hans Donner falou, o que é isso, pastor? E hoje você sabe que a globeleza é uma mulher de Deus ungida, abençoada. Né? Porque agindo Deus, quem impedirá? E aí, um dia, um irmão nosso chamado Marcelo de Matos veio nos apresentar uma música, A Tua Palavra. Quantos conhecem? Tua palavra é luz para os meus caminhos. Ah, vocês conhecem. E aí, Aline Barros não sei se aqui é assim, não sei se vocês já gravaram, mas aquela guerra no meio do Ministério de Música, eu vou gravar, a palavra final é minha. A Aline Barros é que vai gravar essa canção. Ela gravou e foi um sucesso tremendo. E o Ministério de Música começou a promover a nossa igreja. Promover. Até que, nesse dia eu não estava na igreja, e depois me contaram que esses 2 irmãos, Marcelo de Matos e Anderson Matos, comporam cada uma parte de uma música e resolvemos unir essas 2 partes, que é uma música que vocês cantaram ainda há pouco. A honra, a glória. E a primeira vez que cantaram essa música na igreja, não teve culto daquela forma que a gente organiza, com aquela liturgia que a gente organiza. Era só choro, lágrima, 3 horas, choro e lágrimas com essa música. No período que nós estávamos gravando essa música, que a gente tinha um estúdio na igreja,
naquela época, me chamaram. Pastor, venha ver o que está acontecendo. Quando eu entrei no estúdio, eu perguntei, o que está acontecendo? Veja o que vai acontecer. Aí eles começaram a cantar. Quando chegava nessa parte, a honra, a glória, era uma unção que caía sobre os levitas, que ninguém conseguia cantar mais nada. Era só profecia, cântico espiritual, era um negócio assim, você respirava o hálito de Deus ali dentro. O Senhor falou comigo, essa música vai mexer com o Brasil. Essa música vai mexer com nações. Essa música alcançou mais de 70 nações. Daí nós fizemos um lançamento numa casa de show no Meier, no Rio, chamado Imperator. E levamos o Ministério de Música para lá. E um jornalista do segundo jornal de maior circulação no Rio, ele estava lá e fez uma reportagem de página dupla do jornal. Nós temos esse jornal aí guardado até hoje, com a Aline com as mãos levantadas adorando. E no texto o autor colocou assim, Roberto Carlos não enche o Imperator, Gal Costa não enche o Imperator, Maria Bethânia não enche o Imperator, mas a comunidade evangélica cristã da Vila da Penha lota o Imperator e deixa mais 2.000 pessoas do lado de fora. Quando a Marlene Matos pegou essa reportagem, que ela viu, Marlene Matos, você sabe, é assessora da Xuxa Meneghel, hoje não é mais. Mas ligou para a minha casa e falou, nós queremos vocês aqui na Rede Globo de televisão. Eu falei, isso é trote, está brincando com a gente. Não, pegamos a reportagem, a Xuxa também viu essa reportagem, e ela quer que vocês venham aqui, tem que ser essa semana. Falei, meu Deus. E aí, o carro da Rede Globo para na porta da igreja. E sobe, nesse carro, aqueles músicos que nem sabiam a dimensão do que ia acontecer. E vão para a Rede Globo de televisão. Na primeira gravação, não foi possível ir ao ar, porque a Xuxa Meneghel começou a chorar e borrou toda a maquiagem dela. Naquela época não tinha essa maquiagem plástica que tem hoje. Né? Porque com o advento da tecnologia na televisão brasileira, você já percebeu que parece o rosto de porcelana? É igual lá na Disney. Você olha assim, parece que o rosto das pessoas é de porcelana. Eu estava até pensando em fazer uma plástica dessa aqui. Aí gravamos a segunda vez. Também não deu certo. Gravamos a terceira vez. No dia que foi ao ar, mais de 100 milhões de pessoas ouviram essa canção. Foi para toda a América Latina. Nós abrimos uma igreja em Framingham, em Boston, por causa dessa música Consagração. Foi ao ar na Rede Globo Televisão 3 vezes. Mas eu lembro de uma experiência tremenda. Que a Aline Barros foi convidada para cantar naquele programa Criança Esperança. Eu estava em casa orando. E quando todo mundo pensava que o Roberto Carlos ia encerrar a programação, chamaram a Aline Barros para encerrar aquela programação da Criança Esperança. Porque quando uma igreja decide orar mesmo, ela é capaz de trazer a arca de volta. A arca nada mais é do que a presença gloriosa de Deus. Nós vendemos mais de 600 mil cópias de LPs. Nós ficamos em primeiro lugar quase 1 ano nas principais rádios do Rio de Janeiro. E centenas de pastores ligaram para mim, dizendo, esse foi o maior e lindo momento da igreja brasileira. Isso é coisa de Deus. Eu vi vários pastores na televisão mandando um alô para o apóstolo Ari, naquela época era pastor ainda, pastor Ari Caetano. Muito obrigado, pastor Ari Caetano, pelo que você representa para a nação brasileira. Por esse momento que a igreja brasileira está vivendo. Mas eles não sabiam que isso é resultado de busca. Quem busca, encontra.
Quem procura, acha. E é a promessa de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é glorioso. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Aline Barros é resultado dessa unção tão gloriosa que veio sobre o Ministério da Comunidade e dessa revelação sobre música da eternidade, que, se o Espírito Santo permitir, eu quero compartilhar não somente com o Ministério de Música, mas também com a igreja. Porque precisa haver uma conexão do Ministério de Música com a igreja, a fim de que a música da eternidade venha sobre nós. E é uma palavra muito poderosa, muito poderosa. O pastor Eibe, que é um dos meus discipuladores também, e eu sou vice-presidente da associação do MDA, ele falou assim: apóstolo, você pode pregar uma mensagem aqui na conferência nacional? Eu falei: posso. O senhor sugere o tema? Ele falou: pregue sobre a importância da música no crescimento da igreja. Gente, quando eu acabei de ministrar, foi um negócio tão tremendo e tão poderoso, que o Ministério de Música que estava lá naquela noite, todos os músicos correram, se agarraram aqui dos meus pés, em lágrimas, e disseram: nos ensina, coloca a mão na nossa cabeça e nos ensina o que é essa música da eternidade. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas tiveram uma visão da eternidade, pessoas viram a glória de Deus. Até hoje eu recebo mensagem de membro da igreja da parte do pastor, e aquela noite foi uma noite, um divisor de águas na minha vida. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu estava na casa de um daqueles músicos, ofereceram um jantar para nós, e de repente comecei a compartilhar com eles sobre a música da eternidade. Gente, veio uma unção, e quem é que queria jantar? Quem é que queria comer? Era língua estranha daqui, língua estranha dali, era um cântico daqui, era outro cântico de cá, e o tempo foi passando, 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 e daqui a pouco começaram a falar numa língua tipo africana. Eu falei: Senhor, o que é isso? Eu estou falando sobre missões com os meus servos. Que coisa tremenda. A Aline foi crescendo, 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 sendo gerada nesse jejum de 40 dias, que é outra história no nosso ministério muito forte, muito forte, muito forte. Eu lembro de uma experiência que um pastor estava ouvindo pela rádio um final de jejum de 40 dias, e ele foi atraído para ir na igreja. Ele entrou assim, ele veio na minha direção e falou: pastor, eu senti a unção fluindo através do rádio, ore por mim. Quando eu levantei a mão assim, ele foi levado, foi tipo uma trombada que ele levou. Pá, ele foi assim por cima das cadeiras e arrastou um monte de cadeiras junto com ele. Eu falei: Jesus, o que é isso? Aí o Senhor falou comigo: é um sinal que eu estou te dando. Querida igreja, irmãos e irmãs, tem lugares que eu vou que as pessoas não conseguem ficar de pé do meu lado. Não conseguem ficar de pé. E as pessoas que estão com a vida irregular, elas caem em pranto, em lágrimas, querendo confessar seus pecados. A glória de Deus vem de tal maneira que as pessoas são jogadas à distância. A manifestação do poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. A última conferência que eu peguei do EBNA tinha 8.600 pessoas em Volta Redonda. O pastor Adesso estava lá com a gente. Eu falei sobre tempo e oportunidade, a transferência de unção. Quando terminamos aquela mensagem, eu pedi para todos os pastores ficarem na frente, que eles iam passar unção para líderes de célula, supervisor de setor, de área, essa coisa toda que a gente conhece do MDA. Quando meus pastores começaram a ungir os pastores, eles iam caindo pelo chão.
Teve um momento que eu chamei, agora você venha, que o seu pastor vai passar unção para você. Gente, aquela multidão correndo. E quando eles se agarravam com seus pastores, a unção passava e eles eram jogados à distância também. Uns 40 minutos, aquela unção movendo sobre as pessoas. Daí alguns pastores começaram a subir e eles me abraçavam e eles eram jogados à distância. E subia outro, me abraçava e ficou um monte de pastor tudo caído no chão. Falei, Jesus, eu matei essa pastorada toda. Todos eles estavam bêbados do Espírito Santo. Isso não é só para mim. Isso é para você também. As pessoas perguntam, apóstolo, qual é o segredo? Oração, jejum, consagração pessoal. Às vezes os jovens chegam, apóstolo, eu não sei como é que você consegue, com quase 70 anos, ficar a madrugada inteira acordado. Eu digo assim, a minha fome por Deus é que determina onde eu vou chegar. Se vocês tiverem a mesma fome, vocês vão ficar melhores do que eu. Esse pastor de Manaus tem uma igreja de 1000 células. Eu jejuo 40 dias, ele jejua 80. Todo ano, no jejum de 40 dias, eu leio a Bíblia toda em 8 dias. 12 dias. 13 dias. O melhor dia para mim, eu leio 254 capítulos da Bíblia. Eu tenho um discípulo em Macapá que ele leu a Bíblia toda em 4 dias. Um dia só ele leu 954 capítulos. Falei, rapaz, você ficou melhor do que eu. Estou muito revoltado, que eu vou ter que ler a Bíblia agora em 2 dias. Mas não deu conta mais de ler a Bíblia em 2 dias. Aí, voltando na história, aparece uma moça toda espivitada que cantava muito. Fernanda Brum. Se você ver nos vídeos, tem uma declaração dela sobre a minha pessoa. Ela diz, tudo que eu aprendi com o apóstolo Ari Caetano do Nascimento. Cansei de ungir a Fernanda Brum no seu pescoço, nos seus pés, nas suas mãos. Eu disse, Senhor, dá cordas de ouro para essa menina. Dá cordas de ouro. A pastora Fernanda Brum é muito invocada. É muito doida. Ela é uma profeta misturada com levita, o negócio ali é sério. Com quem ela aprendeu? Com o velho Caetano. E eu tenho um livro aí chamado Para Ver o Milagre. Tem uma dedicatória dela, que Deus me deu uma revelação sobre a pesca maravilhosa. Se você quer crescer em Deus, compre esse livro. Uma revelação tremenda, onde eu conto essa revelação, a igreja muda completamente. E eu preguei sobre essa mensagem, ela entrou num êxtase. Ficou desacordada a mensagem toda. Quando ela acordou meio aloprada, assim, meio doida, chamou os músicos. Falei, o que essa moça vai fazer? Deus me falou aqui algo sobre a pesca maravilhosa, me deu uma revelação. Pegou um vaso de azeite, que tinha uma bandeira brasileira. Eu sei que ela pegou o baterista, deu um banho de óleo no baterista. Eu falei, Jesus, o que é isso? O baterista caiu aí no chão, se tremendo doido. Que coisa doida foi aquela noite, gente. Ela foi com um vaso de óleo em cima, chamou o guitarrista, chamou o contrabaixo e pá, e foi jogando óleo na cabeça de todo mundo. Fernanda Brum, um dia, ela estava ministrando na nossa igreja. E um aleijado, o cara estava com 2 muletas. Jogou a muleta para o alto e saiu correndo pelo meio da igreja. Estou curado, estou curado, estou curado. Aleluia! Um nível de música que é capaz de curar, de libertar, de mudar a vida da pessoa. Com o passar do tempo, chegou outra moça chamada Ludmila Ferber. Rapaz, a Ludmila era mestre de karatê. O pastor, se alguém mexer comigo na rua, ó, pá,
dou-lhe um karatê e acabo com o camarada. Jesus, calma. Quantas vezes eu ensinei a Ludmila jejum de 40 dias. Eu me lembro como se fosse hoje. Ludmila é uma mulher de jejum de 40 dias. E eu estou crendo que ela vai ser curada desse câncer. Eu já me derramei em lágrimas várias vezes. Eu disse, Senhor, não leva ela não, Senhor. Ela tem sido uma bênção para a nação brasileira. Cura ela, Jesus. Cura. Que é o seguinte, quando a Ludmila começa a ministrar, gente, é um negócio tão tremendo. A primeira música que ela gravou foi na comunidade evangélica. Eu tive a honra de ser pastor da Ludmila Ferber. Naquela época, meu nome do pastor lá da Toque no Altar, Marcos Gregório. Naquela época, Marcos Gregório descascava batata nos nossos encontros. Sabe quem é o Marcos Gregório? Do Ministério Toque no Altar? Pois é, nos encontramos em Santarém, ele estava com a turma dele, ele apontou assim para mim e falou, esse homem aí é o culpado por tudo que aconteceu na minha vida e com Toque no Altar. A unção que estava na vida dele passou para a nossa vida. Vocês conhecem a comunidade evangélica de Nilópolis? Eu quero é Deus. Foi uma igreja que nós geramos também. Pastor Marcos Vinícius. Vocês conhecem a comunidade da Zona Sul? Rompendo em fé. Pois é, meu cunhado, pastor Marco Antônio. E há lugares que eu vou, que eu chamo, o Espírito Santo me manda, o Espírito Santo diz assim, chame a unção dos 28 anos de jejum e oração sobre esse povo. Gente, eu já vi cada coisa acontecer nas igrejas que eu vou. Mas é um negócio tremendo e eu sei que vocês vão experimentar isso aqui. Porque vocês têm fome de Deus e eu também. Amém? Aleluia. Então, resumidamente, esse é um pouco da nossa história. Já geramos muitas igrejas, muitos pastores. E eu tenho um conflito dentro de mim. Acho que é um conflito de gerações. Eu não posso aceitar que a igreja de hoje ande como ela está, não posso. Eu não posso aceitar que a igreja de hoje seja indiferente ao Espírito Santo. Eu não posso aceitar que a igreja de hoje não tenha sinais, milagres, maravilhas. Eu não posso aceitar. Eu tenho dito, Senhor, eu quero a igreja de Atos de volta. Senhor, nos devolve a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu estou clamando a Deus para ressuscitar mortos. Para fazer aleijado andar, cego voltar a ver, mudo voltar a falar. Eu não estou satisfeito só com esses sinais que Deus me dá, da pessoa ficar bêbada. Que eu prego em igrejas, as pessoas são carregadas no colo, bêbadas do Espírito Santo. Elas são levadas para casa assim. Eu creio que isso vai acontecer aqui. Você também quer a igreja de Atos de volta? Então, para a gente concluir e orar. O livro de 1 Reis é um livro muito interessante. É um livro que nos fala sobre uma mulher chamada Ana. E essa mulher foi levantada num tempo muito especial. Me parece que essa mulher tinha um problema conjugal, um problema familiar. Ela não conseguia gerar filhos.
E por essa mulher não conseguir gerar filhos, ela passava por zombaria e desprezo, muito desprezo. Seu marido tinha 2 mulheres, ela era uma delas. E essa mulher resolveu fazer um voto a Deus. E ela foi até o templo e ela estava em lágrimas. E ela estava chorando. Na verdade, ela estava chorando porque precisava gerar um filho. Isso do plano de vista natural, mas do plano de vista espiritual, eu vejo numa outra dimensão. Essa mulher representa, na minha opinião, a igreja de hoje, que sabe que precisa algo mais. Ela não sabe como, mas ela sabe que precisa algo mais. E ela está chorando e clamando diante de Deus. Aquele sacerdote que estava já quase cego, perdendo a visão, ele achou que Ana estava bêbada. E disse: até quando você vai andar tomando pileque e tomando muito vinho? Porque quando um sacerdote perde a visão de Deus, ele fica cego e não consegue ver que o Espírito Santo está falando com a congregação. Nós somos o corpo de Cristo. Deus fala com quem Ele quer. Pode ser que Ele fale com você hoje de uma forma sobrenatural. Na minha opinião, Ana representa a igreja do avivamento, a igreja que chora, a igreja que clama por algo novo. Ana sabia, no mundo espiritual, que aquilo que era de mais precioso estava para ser roubado. A arca da aliança, que é a presença de Deus. Não havia nada mais importante do que a arca, que era a presença de Deus nas batalhas que aquele povo enfrentou. Todas as batalhas foram vencidas, porque os sacerdotes iam tocando na frente da arca. E onde a arca chegava, os inimigos eram todos derrotados. Ana sabia que se a arca fosse levada, eles seriam totalmente derrotados daquela grande batalha. Ana chorava e dizia: Senhor, não deixe que a arca seja roubada. Não deixe que a arca seja roubada. E você vai encontrar lá nos escritos que naqueles dias a palavra de Deus era rara e não haviam profecias. Por quê? Porque o sacerdote ali era incapaz de corrigir seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram a mancha na igreja daquela época. E é o que o inimigo quer fazer hoje, tentando nos impor fazer casamento de homossexuais. O inimigo quer lançar sujeira dentro da igreja para enfraquecê-la. E se o inimigo conseguir lançar sujeira na igreja, ele vai nos enfraquecer e tirar a autoridade que nós temos no Espírito Santo. E Ana chorava e clamava. O que nós estamos vendo aí no primeiro livro de Samuel é uma metamorfose. Uma igreja nova saindo de uma igreja arcaica, totalmente fora dos planos de Deus. Uma igreja nova saindo de dentro de uma igreja velha, metamorfose. Esse tempo é o tempo em que a igreja do Senhor está passando por uma metamorfose. Há pessoas apaixonadas, famintas, e a outra que diz: você agora é o quê? Um fanático? Você agora virou um fanático pela oração, pela intercessão. Você agora é um santarrão, você virou um fanático. Alguém me disse: apóstolo, sabe o que é um fanático?
Falei, não. É alguém que ama Jesus um pouquinho mais do que você. Eu tenho fome de Deus. Você tem fome de Deus? Meu Deus. Ana é o tipo dessa igreja intercessora, essa igreja que chora, essa igreja que clama, e agora essa mulher vai gerar Samuel, que é usado por Deus para trazer a arca de volta. E quando a arca volta para o meio do seu povo, eles agora têm convicção, agora eles têm certeza que nas próximas batalhas a vitória será sempre deles. Porque uma igreja que tem a presença gloriosa de Deus, a arca da aliança, ela é capaz de mudar a sua história, a história da sua cidade e a história da sua nação. Onde a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja de hoje precisa ser como Ana. Senhor, nós queremos a arca de volta. Senhor, nós queremos a arca de volta. Senhor, nós queremos a arca de volta. E quando a arca voltar, esse lugar vai ficar pequeno para receber as centenas, as milhares de pessoas que vão entrar por aquela porta dizendo, a glória de Deus está aqui. Porque onde Jesus está, aí estão as multidões. Multidões, multidões, no vale da decisão. Mas chegou a hora da igreja mostrar a sua cara. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. Uma igreja que chora e diz, Senhor, nós queremos gerar o ministério de Samuel, que unja Saul e que unja Davi. Se você quiser fazer parte dessa igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula, só coloca a ponta dos seus dedos no ombro da pessoa que está ao seu lado. E você vai orar pelo seu irmão, pela sua irmã, na direção que foi dada agora. Eu quero a arca de volta. Quero pedir que o Ministério de Música venha aqui nos ajudar. É possível que no momento em que eu te convidar e você vier aqui à frente, você vai ter uma nova visão do que significa a arca de Deus numa igreja. Quem é aquele que teme e treme diante da palavra do Senhor? A quem é que o Senhor se revela? Aos que são íntimos dele. Ore pela pessoa que está ao seu lado por um instante. Profetize. Profetize na mesma unção que você estava aqui no meio do louvor. Eu quero a arca de volta. Sim, 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 eu quero a arca de volta. Querido Espírito Santo, se move agora. Se move, Senhor, se move, se move. Move, Senhor, no nosso meio. Move, Pai, move, Pai. Você entendeu que você quer mesmo ser como essa mulher chamada Ana, a igreja do avivamento.
Levante de onde você está e venha até aqui diante do altar do Senhor. Chegou a hora. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Fogo, 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 derrama, Senhor, derrama fogo, fogo, derrama fogo sobre essa igreja. Fogo, fogo, Pai, fogo, 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 derrama a unção sobre nós. Receba, 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 receba. A fogo, fogo da glória. Receba, 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 receba. A unção que é na minha vida, eu passo para a tua vida. Receba, 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 receba. A unção que é na minha vida, eu passo para a tua vida. Receba, 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 receba. Teu é o poder. Há poder, há poder, há poder, há poder nesse lugar. Te damos honra. Eu posso ver língua de fogo sobre a sua cabeça. Receba, 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 receba. A unção que era minha vida, a unção que era minha vida, eu passo para a tua vida. Receba, 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 receba. É o teu altar. Receba, 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 receba. A unção que era minha vida, eu passo para a tua vida. Receba, receba, receba. Receba, receba, receba. Fogo, fogo, fogo.
de vocês estão recebendo a energia que Deus colocou na minha vida. Energia espiritual. O Senhor pode te levar ao terceiro céu nesta noite. O Senhor pode te levar ao terceiro céu e te dar experiências vivas, experiências que vão mudar a sua história. Adore, adore ao Senhor, adore. Não vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Então venha, então venha, venha, adore, 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 adore. Então vem me incendiar meu coração. A vida de Deus, a vida de Deus está sendo derramada sobre nós. Você pode receber milagres, você pode receber cura, você pode receber um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Como veio em Atos, vem agora. Como veio em Atos, vem agora. Incendeia, 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 incendeia. Oh, glória, pastora que diz. Mais o teu fogo. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, o milagre acontece. Você vai abraçar agora a sua irmã, irmã orando com irmã, tá bom? Abrace a sua irmã agora e você vai orar e você vai profetizar. Você agora é boca de Deus para a sua irmã. Você agora é boca de Deus para a sua irmã, viu? Você é boca de Deus para a sua irmã. Meu irmão, abraça o irmão que está ao seu lado. E ore pelo seu irmão agora. Isso. Você agora é boca de Deus. Boca de Deus. O Espírito Santo vai te tomar. Essa oração que você vai fazer é no Espírito. Porque nós estamos debaixo de uma unção tremenda. Olha o que vai acontecer aí. Olha o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Pentecoste, Pentecoste, Pentecoste. Você como Ana, você como Ana, você está chorando pelo novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Milagres estão ocorrendo, sinais e maravilhas. Usando a tua vida, aleluia, como profeta nesta noite, aleluia, trazendo à existência as coisas que não existem. Senhor, nosso Deus, nesta noite, ó Pai, Tu apenas não levanta aqui levitas, ó Pai, mas levanta verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que é chegado esse tempo, ó Pai. É chegada a hora, Pai. A igreja, Senhor Deus Todo-Poderoso, a igreja se preparar, ó Pai, porque uma grande onda virá. Famílias chegarão nesse lugar. Famílias, muitas famílias, ó Pai, e serão recebidas, ó Pai, ó debaixo dessa unção, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai,
Nós cremos que nesta noite, ó Pai, ó Deus, Tu unges, Senhor, Deus, homens e mulheres, profetas, Pai, mestres, ó Pai, evangelistas, ó Pai, pastores, ó Pai, apóstolos nesse lugar, ó Pai. É a Tua igreja, Senhor, é a Tua igreja, Senhor Deus, se estabelecendo nesse lugar, ó Pai. Nós reivindicamos agora, em nome de Jesus, ó Pai, toda a cidade de Belo Horizonte, ó Pai. Declaramos agora em nome de Jesus, ó Pai, que daqui sairão homens e mulheres, jovens, Senhor Deus Todo-Poderoso, que vão proclamar com autoridade a Tua palavra, Pai, que vão levar, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra aos quatro cantos dessa cidade, cheios da unção, cheios da autoridade e do poder de Deus. Receba nessa noite a unção nova, é para a tua vida, essa unção é para você, em nome de Jesus. O rei ama sombra daqui abassou te de babacai. Tu ama sombra daqui barracho barrabacai. Adribioma sombra barrabacai. Adribioma sorbicai. A unção que foi transferida hoje não é um pacote. Não é um pacote só para você cair e ser cheio do Espírito Santo. É uma semente de uma árvore tão grande. É uma semente tão poderosa. Este homem que subiu no altar, Deus o tem usado para impactar a nossa nação. A voz deste homem tem estado nos nossos ouvidos através das músicas que foram faladas há tantos anos. E hoje o que Deus está fazendo é levantar homens e mulheres que também vão impactar a nação. É semente. Eu tenho recebido do apóstolo Ari Caetano. Tenho recebido a transferência através da palavra. Porque nós queremos mais do que ter os movimentos aqui, mais que todo o fogo que nós sabemos experimentar. Nós queremos uma mudança radical. Queremos chorar como Ana, queremos clamar como Ana. Não, Senhor. Temos porção dobrada, temos favor, mas queremos filhos. Queremos mais, queremos mais. Queremos intimidade com o Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. E a sua vida não será a mesma. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ei, 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 Tibrica Badojeda, Gelaria de Casalagas, e Tibrica Chebra da Gachá, Prodocendra Ideia, Andate Amassondirica Bachachachá, Sebrié. Porque o Senhor está mudando tudo, Ele está destravando dentro de nós. Ele está destravando dentro de mim. Ele está destravando dentro de você. Ei, xaraxaraxi, baragatabacá. Cabá, prodocomandá, xebequegra, cabaçá. Pradacamabuque, quebecomandacabacê, gramadalha. Queremos a arca de volta, Senhor. Queremos a presença de volta, Senhor. Ó Deus, nós não queremos ouvir falar, nós queremos viver. Nós não queremos apenas ouvir os testemunhos, nós queremos viver, Senhor. Queremos receber a música do céu, Senhor.
Queremos receber, Senhor. Há um liberar de Deus aqui. A unção que o apóstolo tem liberado está neste lugar. É apropriação. Vai se apropriando. 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 Não se canse de clamar. Não se canse de desejar. Vai se apropriando. Vai se apropriando. Ele é. Ele é. Eita, 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 acabassunte alegre. O dobria basubri bahai. O dobria basubri hala bakria bakura bakura bakai. Baixa de ei, baixa de ei, baixa de ei, baixa de ei, tapasore pachá. Oh, 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 oh. Shibri bakura 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 bakai. Deus vai te fazer profeta. Deus vai levantar. Deus tem levantado os profetas desse lugar. Mas hoje a unção que Deus vai liberar é a unção para os que profetizam com música. Deus vai soltar as amarras ao desatar de Deus nesse lugar. Ai, o Senhor vai ungir as mãos dos que tocam. O Senhor vai ungir as mãos dos instrumentistas. Ei, na aclamada que cramagaça magrica da saca. A voz de quem canta. A voz de quem canta. E o que o Senhor pede é santidade no altar. Ai, fome de Deus. Fome de Deus. A fome começa no altar. Fome de Deus. A fome começa no altar. Fome de Deus. 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 Esqueça a liturgia. Esqueça os horários de acabar culto. Esqueça. Esqueça a liturgia. Tem um rei neste lugar. Ele cacaba, claba, 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 clai. Ebreca que nós estamos baclanda de claba, clai. Quebranda da baclá, chebe cromaglas, raplablaca som pené, e na baclá de clampa sacadai, raplei de gliglas. Prasta me cama da cheia, prasta de gás. E xalahaya, e xalahasta lahai, e xamaraga somaragai, radacamba com droga cabacarabacai. Hebreca tebertobe vargai. E xamarabacai. E xiricabacai. O Senhor separou esta noite. O Senhor separou esta noite. Há algo mais de Deus para você. O Senhor tem separado esta noite. O Senhor separou esta noite. Oh! Já chamas tu de esta na raça. Ei! O chacas chagané passando de assa guinei. Ei! Falou de abassar. Caliplou de jasta miguete alaita margodou. Ninguém camando no xeregué, calaguia baston, badaguitirei. Ei, 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 chala diz, camarada. Deus quer te tocar, quer te alcançar. Deus quer te alcançar. Deus quer te alcançar. Se você será mais que um músico, oh, você será mais que um músico, oh, você será mais que um músico, oh, 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 xaliei, xaliei. É, xeribicura bacarabacai. Debrecare bacai. Ora do curbicura bacai.
Ana tinha fome, Penina tinha desprezo. Ana tinha fome, Penina tinha implicância. Na mesma casa e duas histórias diferentes. A fome de Ana segurou Ana na presença do Senhor. A fome de Ana fez com que os seus lábios se movessem, seu coração se derramasse. Os céus ouviu o que o homem não podia ouvir. A confissão do coração, o clamor da alma. Deus vai mover e vai mudar ministérios neste lugar. Deus tem trazido o apóstolo Ari Caetano neste lugar para fazer uma mudança na vida da igreja. Nós não seremos os mesmos. Este homem é a resposta de oração. Resposta do meu clamor, resposta do seu clamor, resposta da minha fome, resposta da sua fome. Adore ao Senhor. Nós estamos chegando ao final. Adore ao Senhor. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória. Elias, Camareba Barra. Nós queremos tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor.